Vamos começar então falando do equilíbrio estático e do equilíbrio dinâmico. Muito simples, pessoal. Equilíbrio estático. O paciente, a gente manda ele ficar de pé, inicialmente de olhos abertos, e lembrar que para a gente ficar de pé com os olhos abertos, não é só o sistema vestibular que precisa funcionar, ele precisa estar em equilíbrio, mas a gente, para ficar de pé, a gente precisa também de quê? Do sistema proprioceptivo, a sensibilidade profunda, aquelas informações do tato, da onde a gente está pisando, chegam ao nosso cérebro. A gente precisa do sistema vestibular, conforme eu já falei, em equilíbrio, e também do sistema visual. E digo mais ainda, tudo isso coordenado aí por vias cerebelares. Um próximo passo na avaliação do equilíbrio estático é pedir para o paciente fechar os olhos, porque aí a gente tira o sistema visual da jogada e a gente faz com que o sistema proprioceptivo e o sistema vestibular predominem naquele equilíbrio do paciente. Numa circunstância normal, o paciente de olho aberto ou de olho fechado, tanto faz, ele vai continuar em equilíbrio. Porém, o paciente ele pode ter uma resposta anormal. E essa resposta anormal, existem basicamente duas. O paciente pode fechar os olhos e cair para qualquer um dos lados, ou o paciente pode fechar os olhos e cair sempre para o mesmo lado. Qual que é a diferença aqui dos dois? Quando o paciente fecha os olhos, nessa primeira situação, e ele cai para qualquer um dos lados, o problema é na propriocepção. Esse é o famoso sinal de Romberg. Então, o Romberg clássico é quando o paciente, ao fechar os olhos, ele tende a uma queda imediata para qualquer um dos lados. Já o paciente que fecha os olhos, tem um leve período de latência e cai sempre para o mesmo lado, no caso aqui nessa segunda situação, isso é o famoso pseudo-Romberg, falso Romberg ou Romberg vestibular. E por que que isso acontece? De novo, para a gente ficar equilibrado, o labirinto direito e o labirinto esquerdo, eles precisam estar num funcionamento perfeito. Vamos supor que eu tenho uma lesão periférica do meu labirinto à direita. Logo, o tônus vestibular do lado esquerdo, ele vai preponderar sobre o tônus vestibular do lado direito. E aí o que acontece, pessoal, é que todo o meu corpo ele vai tender a ser empurrado para o lado da lesão. De novo, labirinto direito machucado, labirinto esquerdo funcionando bem. A tendência é que o meu corpo, os meus olhos, tudo tendem a ir para a direita. Ou seja, o labirinto esquerdo que está funcionando bem, ele empurra ele tende a empurrar uma sensação que eu estou sendo jogado para o lado direito, por esse desequilíbrio entre os sistemas vestibulares. E aí eu já vou aproveitar, a gente vai falar daqui a pouco, para explicar o quê? O nistagmo para vocês. Então o nistagmo ele aparece nas lesões vestibulares por causa disso. Lado esquerdo funcionando muito bem, lado direito funcionando mais ou menos. Os olhos, os meus olhos, eles são empurrados para a direita. Só que quando eles são empurrados para a direita, o meu cérebro faz o quê? Ele tende a corrigir esse movimento e faz uma sacada de correção, é o nome técnico, para a esquerda. De novo, labirinto direito não funciona, labirinto esquerdo funciona. Todo o meu corpo, inclusive meus olhos, vão tender a desviar para a direita. Nisso que os olhos desviam para a direita, existe um movimento de correção para a esquerda, que é o nistagmo. Então, nas lesões vestibulares periféricas, o nistagmo bate para o lado bom. Lembra? Esquerda é o bom, os olhos são empurrados para a direita, bate para a esquerda. Adiantei conceitos, mas vocês vão ver que vai ajudar.
Falando ainda aqui, voltando agora para o Romberg vestibular ou pseudo-Romberg. O paciente cai sempre para o mesmo lado. A mesma situação, lado direito não funcionando, lado esquerdo funcionando bem. Fechei os olhos, eu vou sempre ter uma tendência à queda para a direita. Se eu virar a minha cabeça aqui para a esquerda e meu ouvido direito ficar para frente, fechei os olhos, eu vou cair para frente. Se eu fizer ao contrário, viro a cabeça para a esquerda, lado esquerdo funcionando bem, o direito funcionando mal, o direito fica lá para trás, eu tendo a cair para trás. Deu para entender? Tudo certo? Qualquer dúvida também, manda aí no fórum que a gente repete, a gente responde vocês. E o equilíbrio dinâmico? É basicamente a mesma coisa. A gente pede para o paciente andar de olhos abertos e andar de olhos fechados. E observamos se existe aí uma tendência à queda para um lado ou para o outro, ou se existe a gente fala lateropulsão preferencial para a direita ou para a esquerda, nos casos aí de acometimento vestibular periférico. Extra, detalhes aqui de semiologia. A gente não trouxe aqui nessa aula todos os detalhes semiológicos, isso fica mais lá no curso de semiologia, mas algumas coisas que podem aí a gente usar também na prática para ver essa tendência de desvio de um lado. Então, por exemplo, pessoal, existe uma manobra aí que chama manobra ou marcha, né, de Fukuda. A gente pede o paciente fazer essa marcha de Fukuda ou marcha do soldado prussiano 50 vezes. O normal é o paciente ficar em equilíbrio, estático. De novo, o normal é a gente ficar sempre reto, na mesma posição. Agora observem só o outro paciente aqui fazendo a marcha de Fukuda. Observem que esse paciente ele tem uma tendência de lateropulsão do corpo dele se movimentar para a direita dele, certo? Isso implica em quê? Implica numa lesão vestibular periférica à direita. O lado esquerdo está bom, está funcionando, empurra esse paciente todo para o lado direito. Uma outra manobra que a gente pode usar chama aí a manobra ou prova de Barani, que consiste nisso aqui, ó. Um examinador estica as mãos, a gente estica e a gente faz o movimento até a mão do examinador. Pode ser de baixo para cima ou de cima para baixo. E o que a gente vai observar? O normal é você ficar em alinhamento com o examinador. Mas aqui, ó, o paciente está tendo uma lateropulsão, vamos chamar assim, um desvio dos braços para a esquerda. Isso favorece o quê? Uma lesão vestibular periférica à esquerda. Legal? Equilíbrio estático e equilíbrio dinâmico. Paciente em pé, manda fechar os olhos. Manda andar, olho aberto, olho fechado. Fukuda, Barani. Já deu para avaliar bastante coisa aí de equilíbrio estático